Pessoal, veja bem, ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele precisava falar alguma coisa sobre o PIB, que foi de 1,1%, tá? O chamado PIB. Ou seja, o crescimento da economia no Brasil não vai bem. E com todos esses programas de privatização do Bolsonaro, principalmente do Paulo Guedes, o PIB, o Produto Interno Bruto, foi de apenas 1,1%. Então ontem o presidente Bolsonaro ele precisava falar numa coletiva, pelo menos, ou pelo menos com algum repórter, e falar sobre o assunto. O que é que ele fez? Ele chamou um humorista, o Carioca, que se vestiu de Bolsonaro, né, de presidente da República, com a faixa presidencial, e esse representante aí do Bolsonaro, né, na verdade, um palhaço, né, fez um papel de palhaço e se apresentou aos jornalistas, sabe, inclusive no carro, tipo um carro presidencial, se apresentou aos jornalistas distribuindo bananas, literalmente bananas mesmo, a fruta, tá? O pessoal, os jornalistas estavam esperando que ele apresentasse, que o Bolsonaro apresentasse as suas considerações sobre o PIB tão pequeno, né? E aí, na verdade, o Bolsonaro fez chacota do PIB, chacota do Bolsonaro, melhor dizendo, chacota dele mesmo, chacota do PIB e chacota da República Brasileira. O Bolsonaro lembra muito bem o que representa, o que ele representa e o que ele pensa sobre a República Brasileira, o que ele pensa dos jornalistas, o que ele pensa da imprensa. Esse palhaço que ele escolheu, eu estou falando do palhaço porque ele fez papel de palhaço, de povo da corte, ele ainda, diante dos jornalistas, perguntou se eles não tinham nenhuma pergunta, distribuindo as bananas, e também ficou tripudiando. Tinha um microfone, por exemplo, que era da CNN, que é a empresa, a rede de televisão que o Bolsonaro está defendendo, na verdade está apoiando, que para ele vai ser a única rede que presta. Então foi isso que o Bolsonaro fez. E o que é que nós temos a considerar sobre este assunto aí? Você, por exemplo, o que é que pensa sobre este assunto aí, dessa postura do Jair Bolsonaro? Na verdade, ele está avacalhando a República, né? Ele está avacalhando de vez a República e mostra para que veio. Ele, pessoalmente, nesse momento aí, que ele chamou esse comediante, ele se apresentou também depois junto com o comediante e ficou fazendo chacota como se fosse a coisa mais normal do mundo. Agora vamos também ao cenário. No cenário, ele fez o quê? No cenário que tinha lá, é aquele cenário, o verdadeiro circo, com os escolhidos por Jair Bolsonaro, né, com a sua trupe, só gente de classe média, por exemplo, branca, apoiadores totais do Bolsonaro. Ou seja, ele quer passar a impressão que é o popular, inclusive ficou fazendo ali de conta que é um presidente popular, né, dando autógrafo, e recebeu inclusive vários elogios dos seus apoiadores, dos seus seguidores, dos famosos bolsonaristas. Agora, na sua opinião, é ou não é uma chacota à República, um desrespeito à República? Os editoriais, os jornais, os grandes jornais como Globo e Folha de São Paulo, finalmente eles fizeram alguma coisa sobre isso. Finalmente eles disseram alguma coisa sobre isso, né? A Globo, por exemplo, o editorial O Globo fez o seguinte, né?
editorial dizendo aqui o seguinte: Bolsonaro insiste em desonrar a presidência da República. Escalar um humorista para, passando-se por ele, dar bananas aos repórteres, foi mais uma agressão à imprensa e aos direitos constitucionais que a garantem. E, de fato, né, o Bolsonaro usou isso de maneira muito simbólica. É muito simbólico quando o comediante vestido de presidente da República, com a faixa presidencial, distribui bananas. O Bolsonaro ele distribui banana literalmente, né, fazendo com o braço, né, o gesto da banana para a imprensa, para a mídia. E agora o comediante distribui as bananas, que na verdade é recalcitrante essa história, né? Ou seja, é confirmando o que o Bolsonaro pensa da imprensa, pensa da República e do modo como ele governa, o que é governar para ele. Essa é, na verdade, uma chacota, né? Dando banana aos repórteres. Aí diz o seguinte: o presidente Bolsonaro, em mais uma agressão aos jornalistas profissionais que, por dever de ofício, o seguem, logo, em mais um ataque à própria imprensa, recusou-se a responder sobre o frustrante PIB de 2019 ao escalar um humorista para que, passando-se por ele, oferecesse bananas aos repórteres. Em decisão correta, parte se retirou. Foram desrespeitados e, por meio deles, agredidos, além da própria imprensa profissional, os direitos constitucionais que a garantem. Bolsonaro insiste em desonrar a presidência da República. Continua sem entender o que ele representa por ocupar o Palácio do Planalto. E vai assim criando ineditismo, como ser um presidente que simpatiza com um time de policiais e manda desligar radares das estradas federais para atender a seu curral eleitoral de caminhoneiros, mesmo que aumente o número de mortes nas vias. Se não criasse uma crise profunda, já teria decretado o congelamento do diesel para agradar a categoria. A imprensa continuará a informar tudo de importante que o presidente faça ou diga. Cenas como a que patrocinou ontem agravam a falta de decoro com que representa a nação. Na verdade, é mais uma falta de decoro do presidente da República, objeto inclusive de impeachment. Quer dizer, aí se pergunta, o Bolsonaro pode tudo? Avacalhar a República, avacalhar a sociedade civil, os órgãos da sociedade civil, a imprensa, a mídia. Ele vale tudo para garantir as reformas de privatização, as reformas neoliberais. O judiciário assiste isso de ajoelhado. As elites brasileiras aceitam isso. É o nosso Brasil que isso representa. Vale tudo para acabar com a nossa república, com a nossa democracia. Isso é democracia ou desrespeito? Essa é uma questão que você pode se perguntar. Faça inclusive a você que está vendo esse vídeo os seus comentários aqui no nosso canal. Esse aqui foi o Globo, editorial do Globo. A Folha de São Paulo também, não o editorial em si, mas uma opinião do Bruno Bogossian. Ele diz o seguinte, né? Com a economia fraca, Bolsonaro inventa distração do circo sem pão. Ao se esconder atrás de imitador, o presidente cria retrato vergonhoso de si mesmo. É verdade. Ele criou a sua caricatura, o seu retrato de si mesmo, a sua realidade, mais esculhambando, avacalhando com a República. Era para ser uma sátira, mas foi uma representação fiel da realidade. No dia em que o país registrou um crescimento frustrante do produto interno bruto, Jair Bolsonaro apareceu ao lado de um humorista que encarnava um presidente que não dá a mínima para a economia e não sabe nem o significado daquelas 3 letras. O PIB? O que é PIB? Pergunta o que é PIB, recomendou Bolsonaro ao piadista Mávio Lúcio, vestido com a faixa presidencial. Quem esperava do verdadeiro governante um plano para o crescimento precisou se contentar com mais uma encenação indecente, e eu digo com mais uma palhaçada.
Bolsonaro pôs o imitador diante das câmeras e o estimulou a se comportar como um pateta mal criado. Depois que o presidente se recusou a falar sobre os apertos da economia, o comediante atirou bananas aos jornalistas. Além de levar a um novo patamar de insultos suas afrontas à imprensa, Bolsonaro criou um retrato vergonhoso de si mesmo e do governo. A cena revelou um presidente sem capacidade de liderança sobre um tema tão delicado, disposto a apelar para distrações cada vez mais infantis. A caricatura tosca feita na porta do Palácio da Alvorada era tão verossímil que repetiu o nome de Paulo Guedes para fugir de explicações sobre o crescimento. O ministro, no entanto, corre o risco de se tornar uma boia de salvação esvaziada, demonstrando a auxiliares desconforto com as dificuldades impostas pelo presidente à sua agenda de reformas. Bolsonaro só quis falar dos números do PIB no final do dia. Disse apenas que a recuperação estava em curso e que esperava um 2020 melhor. Ao se recusar a prestar contas sobre assuntos difíceis, um governante também desrespeita aqueles que precisam de solução. A brincadeira de Bolsonaro pode ser encarada como um desrespeito às milhões de pessoas que procuram emprego ou veem suas rendas corroídas há anos. O humor da população é especialmente sensível ao giro da economia. Sem sinal da prometida recuperação milagrosa, o presidente tenta oferecer um espetáculo de circo sem pão. Isso aí, pessoal, na verdade, finalizando, o Bolsonaro, ele avacalha a República. Avacalha a República com isso. E aí eu me pergunto, nós brasileiros merecemos isso? O Bolsonaro foi eleito com uma parcela mínima da população, claro, foi com os votos válidos, mas a maior parte da população não votou em Bolsonaro. Mas o fato dela não ter votado em Bolsonaro não significa que ele pode governar somente com palhaçadas, somente para os seus, somente para a sua trupe de ignorantes. O Bolsonaro, queira ou não, é o presidente da República Brasileira de todos os brasileiros. E não dá para aceitar esse tipo de coisa. Eu fico pensando, por exemplo, como é que o judiciário se vê, a PGR, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Ministério Público, como é que se vê diante de tão palhaçada, né? Isso é uma palhaçada e que, na verdade, esse comportamento é de repúdio, merece um grande repúdio, tá? Merece um grande repúdio. Um presidente da República se comportar dessa maneira, desrespeitar as instituições dessa maneira, desrespeitar a imprensa dessa maneira. O youtuber e o filósofo Paulo Ghirardelli, ele diz o seguinte, que o Bolsonaro está acabando com a República. A questão não é a democracia, é a República. E o Bolsonaro está mostrando que tipo de república ele quer, não é? Ou seja, uma república de bananas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber nossas novidades, se você ainda não fez isso. Acesse a nossa playlist de sociologia, de política, de atualidades, cinema e literatura e muito mais. Até mais.